conexão me dá a curvatura. Então, quando a curvatura é zero, eu tenho uma equação análoga àquela, ó, D de ômega mais ômega igual a zero. Na teoria, na gravitação, quando eu digo que a curvatura é zero, eu estou dizendo que a conexão satisfaz uma equação de Maurer. Exatamente. Está tudo muito ligado. É por isso que eu quero fazer o curso de gravitação dentro de arquivo. Pegamos um pouquinho mais do que a gente vai colocar a gravitação. A Maurer já aparece aqui no IMDeus. Não precisa ir para a gravitação para ver Maurer. Você já vê no IMDeus. E quando a gente for fazer o tratamento geométrico diferencial do grupo, tá, vamos esquecer, o grupo de Lie não é mais um conjunto de matrizes que satisfazem certas propriedades. Então, é um espaço curto com uma certa geometria. Ao fazer isso, você faz toda a descrição em termos de Maurer-Cartan. Você faz toda a teoria de grupos em termos das equações de Maurer-Cartan. Você define o que é primário, o que é a conexão dentro do espaço do grupo. Então, você tem toda uma geometria, você faz uma relatividade geral dentro do grupo. Isso é bem interessante. Uma vez eu fiz na iniciação científica, isso deu bastante certo. Eu queria dar a relatividade geral, mas eu não dei, então, para que eu introduzi a relatividade geral? Eu peguei o modelo sigma não linear, eu peguei o problema de uma partícula no espaço, entendeu? Uma partícula se move em cima do hemisfério. Pega uma partícula livre, né? Pega uma partícula livre, então você tem um meio, o lagrangiano de uma partícula livre é um meio de m x ponto i ao quadrado. Aí agora você, só que isso aqui é só derivada temporal. Aí você diz que a partícula está em cima de uma esfera. x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, vamos ver o caso bidimensional, uma bisfera. Uma esfera, uma superfície esférica. Então, você elimina x3 em função de x1 e x2. Aí quando você joga isso aqui no lado, aí você decompõe esse lagrangiano. Faz o que a gente fez, o meio de m, x1 ponto ao quadrado, mais o meio de m, x2 ponto ao quadrado, e o x3 você substitui. Então você mostra que isso aqui é isso aqui, ó. Só que agora o I aqui vai de 1 a 3. E aqui vai de 1 a 2. Então você cria uma meta. Você vê que, no fundo, você está estudando o quê? Uma partícula livre que se move em cima de uma esfera. É uma certa geodésica que o Carlos tinha falado. Então isso aqui vai ser delta J mais xi xj sobre R2 menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Então isso aqui é a métrica. Aí você vai tirar as equações de campo aqui. As equações de campo vão te dar ddt dá isso aqui, x2 ponto i mais gama i jk, x ponto j, x ponto k igual a zero. Então, você está pegando aqui a lei de Newton, é a lei de Newton, só que em cima de uma variedade. Então, você chega no símbolo de Cristóforo, sem precisar de geometria riemanniana, você está falando de uma partícula no esfera, se movendo numa superfície esférica, usando só a equação de Euler-Lagrange. Oi, Tião, tchau aí. Só usando a equação de Euler-Lagrange e a equação de uma convencional. Então, aí você tira tudo. Você tira o símbolo de Cristóforo, você vê quem é o símbolo de Cristóforo a partir da média, sai exatamente tudo que eu tirei. Você tira, inclusive, você tira Young Mills aí. É bastante interessante que você já pode produzir um campo de gauge aqui dentro. Está aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um campo. Isso aqui é DDT. Só que você está em uma dimensão, então o campo de gauge só tem componente AT. Então, o campo de gauge AT. Cá. Você vê que está aqui? É assim, então, você faz um exemplozinho simples desse, você mostra para o molequinho lá, como é que você gera curvatura, como é que você gera símbolo de Cristóforo, gera curvatura, como é que você tira um campo de gauge. O problema é simples, é uma partícula em cima de uma esfera bidimensional. Usa a equação de Euler, usa só parte, só de energia cinética, o meio de mx ponto ao quadrado. Com isso você tira tudo que você precisa de muito. É bem simples assim. Deixa eu colocar uma coisinha para vocês aqui. Isso vai ficar muito esotérico. Você vai ter que estudar geometria riemanniana para estudar a relatividade. Claro, vamos saber, quanto mais melhor. Mas você chega lá pela física. Chega lá por princípio variacional, você chega lá por um problema de uma partícula. Então você chega na relatividade, a gente vai fazer aqui, nós vamos chegar na relatividade
colocando o princípio de equivalência, imaginando o espaço cúbico, o problema do elevador, isso é muito importante, mas é uma abordagem. Vamos chegar no campo de Newton. Vamos chegar. Qual é o meu grupo? É o grupo de Lorentz. O que eu vou fazer? Vou fazer grupo de Lorentz para local. O que sai daí da definição? Não tem eu. É uma outra visão. Não quer dizer que é a melhor. É uma visão complementar. Claro que a visão geométrica é importante, mas eu acho que a gente está preocupado em olhar a gravitação do ponto de vista de uma teoria de campo. Mas é do tudo que eu faço. Oi? Eu faço do tudo mais que eu faço. Você mostra isso, né? Você mostra que a interação entre o gráfico e o fóton, a interação gráfica e o fóton. Não só fazer curvar. Não, você não precisa fazer nada disso. Você faz o espalhamento gráfico e fóton, você mostra, você calcula a deflexão dos raios luminosos usando o teoria de Newton. Esse teste é interessante, é um teste do teoria de Newton. Só para acabar aqui uma coisinha geométrica, é o seguinte. Nós vimos que a ação do modelo sigma no linear, então nós pegamos J e J de si, nós fizemos a transformação. Fizemos a transformação de coordenadas. Si, que vai em si. Quero que vocês observem a diferença que tem nas duas coisas que eu vou colocar. Essa transformação é uma transformação que a gente chama de reparametrização ou diffeomorfismo. É uma transformação que muda as coordenadas da variedade. Então, como eu falei com vocês, eu estou aqui no espaço-tempo, nesse ponto eu coloco uma três esfera. Então, a transformação de coordenadas que eu ficar fazendo aqui dentro, o meu espaço-tempo não precisa saber. Ele vai olhar, ele é sempre uma três esfera. Se esses caras estão mudando de coordenada lá à vontade, para mim isso é uma três esfera. Então, essa reparametrização é isso. Ela deixa a ação do modelo sigma invariante, porque você, daqui do espaço-tempo, você não sabe o que está rolando lá dentro da três esfera. Então, isso aqui te dá essa transformação. Você vai no G', e J, de X'E', que é D, Cn, D, Cn, aqui é a rotação, quer dizer, a transformação. Como é que a métrica se transforma? Tá? Então, essa aqui é a transformação da métrica que a gente viu. E essa transformação, junto com essa transformação aqui, isso aqui, junto com isso, deixa essa ação invariante. Então, isso é uma transformação geral de coordenadas dentro da variedade. Agora, tem uma outra transformação, que não é óbvio, a gente vai falar agora. Depois vou dar aqui, quiser ler uma boa referência ao livro do Eimer, onde ele fala de isometria também. É o mesmo dia dele. Oi? Não, é o livro de relatividade e cosmologia do Eimer. É o livro da década de 70. O Eimer tem livro para tudo, né? Esse livro é um livro muito bom também. E ele é bom porque ele tem uma visão boa de teoria de cálculo, uma visão boa de campo. Então, vamos fazer a seguinte, imaginar a seguinte coisa. Imagina que eu vou fazer eu tenho a métrica, né? Então, a transformação normal da métrica é essa aqui. Quando eu faço a transformação de coordenadas, a minha métrica transforma-se. Deixa eu reescrever aqui. Vou pegar essa equação. Trabalhar essa equação. Tá pronto. Então, essa transformação, a pergunta é, se eu fizer transformações de coordenadas que deixam a métrica invariante em volta. A métrica, aqui quando eu faço uma transformação geral de coordenadas, a métrica G e J de Xi, ela vale em G' e J de Xi'. Mas suponhamos que agora eu vou fazer uma transformação tal que a métrica fique invariante em forma, ou seja, G' e J de Xi' é igual ao G e J de Xi'. Se eu estou falando, G e J de Xi'. Então, eu não mudei o argumento. A métrica, a forma funcional da métrica não mudou. Estou querendo saber, será que eu posso encontrar transformações que deixam a métrica invariante em forma? Isso, por ficar invariante em forma, é isso que a gente chama de isometria. Isso é uma transformação de isometria. E fisicamente, o que seria importante?
fisicamente, porque isso vai definir todas as simetrias da tua mente. Você vai poder encontrar todas as direções ao longo das quais você pode caminhar sem mudar a distância. Então, isso aqui é a transformação normal da métrica. Quando eu mudo coordenadas, a métrica sempre se transforma desse modo. Agora, se eu fizer, vamos dizer que eu faço uma classe especial de transformação de coordenadas, de tal maneira que essa equação seja válida. A métrica completamente transformada, ela mantém a forma funcional. Então, se eu colocar essa equação, eu vou dar o estímulo para vocês continuarem, vou dar a resposta que vocês têm que chegar. Se eu tiver essa equação a ser satisfeita, então, G' e J de x'G e J de x'G. Isso aqui então vai ser B, C, x'N, vou botar assim, B, uma B aqui no final, B de x'N, B de x'N, Então vocês devem ver que agora a gente tem uma equação um pouco diferente, porque esse G que está aqui é o mesmo G que está aqui. Agora, claro, x'N é a mesma coisa. Vamos dizer que x'N, então estou dizendo que eu vou fazer a seguinte transformação. Meu x'N aí, ele vai no xi, vou fazer uma translação ao longo dessa coordenada, vou transladar isso através de um vetor. Capa aí, estou dando capa de química, de xi. Então isso significa o seguinte: se eu tenho uma direção, eu vou fazer uma translação ao longo dessa direção. Só que essa translação é local, cada ponto tem um vetor aqui. Então suponhamos que eu tenha essa categoria de translações locais. E que essas translações locais deixem a métrica invariante em forma. Então isso significa que eu estaria procurando, na verdade, todos esses objetos. Vou resolver essa equação K de xi de tal maneira que eu deixo a métrica invariante. Então, é isso que significa a isometria da métrica. Eu vou ao longo de certas direções, vou encontrar quem são as componentes dos vetores que, caminhando naquela direção, fazendo translações naquela direção, a partir de um ponto, eu vou deixar a métrica invariante em forma. Então, vamos pensar o seguinte: eu vou substituir, só para vocês terem ideia de como fazer a coisa. Professor, isso aí é o mesmo modelo seria vice-versa ou ADS-FT? O quê? Isso aí é a correspondência? Não, isso aí é só IAM de correspondência. Então, isso aqui é G e J de x'N. X'N aqui, então, vai ser xi mais K. Então, aqui, claro, aqui vai ter que fazer uma expansão. Isso aqui vai ser G e J de xi mais a derivada de G e J em relação ao XL e KR. Tá bom? Transladar disso aqui. Aqui eu vou colocar isso. E aqui eu vou fazer essa derivada. Quem vai ser a derivada de XN em relação ao x'N? É só inverter essa equação. Então, isso aqui está me dando xi, x'N aqui, menos KI de xi. Mas xi é x'N menos K. Então, estou imaginando que eu vou fazer translações infinitesimais. Então, isso aqui seria de segunda ordem. Então, para efeito de transformação infinitesimal, a derivada de xn em relação ao x'N aí vai ser delta de mi menos a derivada em i do Kn. Então, isso aqui é isso a partir disso, porque eu estou supondo que esses vetores são infinitesimais. Fazendo transformações infinitesimais ao longo da direção i. A mesma coisa vai acontecer aqui. Isso aqui vai ficar um delta de mj menos dj Kn. E isso aqui é o gnn de xi. E esse objeto aqui, vocês vão escrever da seguinte maneira. Isso aqui vai ser gij de xi. Então esse termo vai cancelar com aquele lá. Porque isso aqui vai produzir esse termo vezes esse vai dar um gij de xi. gij de xi da direita vai cancelar o gij da xi da esquerda. Mas vai aparecer um termo, se eu não fizer essa transformação infinitesimal,
vai aparecer uma derivada em relação a capa, vou derivar G e J em relação a esse capa, e vou multiplicar pelo avanço, pelo capa. Então, eu vou ganhar essa equação do lado esquerdo, aqui do lado direito. Então, no fundo, isso é uma equação diferencial para capa. E aí vocês vão mostrar, aí é que vocês vão entrar. Aí é só um truquezinho para vocês aprenderem, quem nunca viu, né? Manipular um símbolo de Cristóforo. Vocês vão mostrar que essa equação adquire a seguinte forma. Isso, então, o que eu estou definindo aqui é uma isometria da métrica. Então, fisicamente, o que nós estamos fazendo é isso. Descobrir, se eu estou no ponto do espaço-tempo, eu vou descobrir todas as direções ao longo das quais eu posso caminhar a partir desse espaço-tempo de tal maneira que a variação da métrica, né, delta G e J, informa esse aqui, ou seja, G' e J, G' tem que ser igual a G e J, então isso vai me dar as simetrias, né? E essas simetrias pode fazer elas locais. Então, fazendo essa equação, aí vocês vão jogar para cá, jogar para lá, vai ganhar uma equação, e aí vocês vão manipular para jogar o símbolo de Cristóforo. Então, vocês vão mostrar que essa equação adquire a seguinte forma: derivada por variante n, do kn. Derivada por variante n, do kn igual a assim. Vocês vão mostrar que essa equação adquire dessa forma. Onde essa derivada aqui, ela é lida desse modo aqui. Isso aqui é Vn menos gama L e vocês vão mostrar que aquela equação, pelo menos desigualar isso a isso, vocês estão ganhando uma equação diferencial para cá. Ou seja, vocês estão descobrindo quem são os vetores de Killing, quem são aquelas que geram todas as translações que deixam a métrica invariante. E aí, esses vetores satisfazem essa equação, essa é chamada equação de Killing. Então, a equação de Killing é muito importante para a gente poder definir as chamadas isometrias da métrica. A mesma coisa acontece com esse. Vocês vão ver que aquilo lá pode ser manipulado para chegar a essa forma de equação. Não é óbvio, mas também não é simples. É só trabalho para sal. Mas tem truquezinhos que é bom vocês tentarem ver se vocês conseguem colocar aí dentro. Isso é importante, porque quem faz relatividade geral, estuda soluções das equações de Einstein, uma coisa importantíssima é estudar os vetores de Killing. Vocês conseguem classificar as soluções das equações de Einstein usando a metodologia dos vetores de Killing. Então é muito importante isso na gravitação, para quem faz relatividade geral, soluções exatas das equações de Einstein, técnica dos vetores de Killing. Então, vocês podem ler um pouquinho no livro do Weinberg, e tem um livro também de relatividade, antigo, clássico, do Papa Petro, onde também isso aí é bem colocadinho. Tem o Papa Petro, mas ele é mais tradicional, é um livro mesmo de relatividade. Ele é bom para consulta, mas o livro bom para vocês olharem essa discussão dos vetores de Killing é o livro do Weinberg, de relatividade e cosmologia, que está na rede. Vocês podem pegar. E as isometrias são muito importantes, porque quando a gente agora vai falar de modelo sigma não linear, então agora, quando a gente pegar essa ação aqui, a gente mostra que essa ação tem uma simetria global. A simetria global é a isometria. Então, as isometrias, dentro do modelo sigma não linear, elas aparecem como uma simetria global. Esses vetores de Killing, então, eles podem ser expandidos em torno dos geradores do grupo. Se eu estou num grupo, os vetores de Killing podem formar essa forma. Kn A G A. Eles têm a mesma estrutura e a então, as componentes, eu posso projetar os vetores de Killing ao longo dos geradores do grupo. Então, eu faço as isometrias, então, da métrica, elas estão ligadas a isso aqui. Então, quando eu digo que, por exemplo, uma esfera S2, ela tem simetria, ela tem isometria SO3, que na verdade é um S2, o que a gente mostra com isso é que os vetores de Killing da esfera, eles formam uma álgebra de SO3.
vetores empíricos, eles são de álgebra válida. Então, eles satisfazem relações de commutação típicas de geradores. Então, isso é uma coisa, é um conceito que é importante, que é fundamental, mas que é importante, dentro desse contexto, já chamar a atenção para vocês essa discussão dos vetores empíricos, das isometrias da métrica. No fundo, o que a gente está querendo aprender? A gente está querendo aprender a olhar para uma ação, um certo sistema, e extrair todas as simetrias que esse sistema possui. Então, se a gente, por exemplo, pega o modelo sigma não linear, a primeira simetria óbvia é a simetria sobre funções, mas uma simetria menos óbvia é a simetria de isometria menos óbvia. A gente cava ela lá de dentro. E aí depois eu posso fazer essa isometria ficar local e eu posso acoplar o modelo sigma a um conjunto completamente externo de campos de redutor. Isso é uma coisa bastante interessante. Isso de física. Acoplar modelos sigma, as isometrias do modelo sigma, a campos de Newton, isso pode ter consequências interessantes no estudo dos materiais ferromagnéticos, tem aplicação. Então tá legal, acho que por hoje a gente trabalhou bastante os 15 anos. Próxima aula.